Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 27 de novembro de 2023. Seja muito bem-vindo ao Imersão Bíblica, devocional diário de estudo das Sagradas Escrituras. E nesta segunda-feira a gente vai finalizar aí o livro de Jó, terminar a nossa caminhada com esse personagem tão icônico das escrituras, tão singular, que é o Jó. E hoje a gente vai falar do capítulo 42, do 7 ao 17, 10 versículos apenas, mas que trata da graça de Deus, é isso mesmo. Um assunto que não foi tão abordado em todo o livro, mas que agora no final ele é ressaltado de uma maneira singular. A graça de Deus está muito conectada à soberania de Deus, por quê? Porque graça, a gente vai ver daqui a pouco, é favor imerecido, então Deus administra como soberano que faz. Vamos ler o texto? Qual que é? É o versículo 10. Então Jó 42, 10, que diz assim: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Bom, a despedida do livro de Jó, como eu disse, termina com uma demonstração da graça de Deus. Por que demonstração da graça de Deus? Ao longo de todo o relato de Jó, se teve algo que o personagem ele clamou a Deus, foi por justiça. Várias vezes Jó disse que queria se encontrar com o seu detrator para realmente entender ou buscar desse a sua justiça, uma vez que ele, durante todo o relato, e isso ficou claro também no próprio texto bíblico, ele defendeu a sua inocência. Então, ao tempo todo, Jó estava clamando por justiça. Mas o que a gente tem nesses 10 versículos não é a justiça de Deus, é além da justiça. Por quê? Porque se fosse justiça, Deus entregaria para Jó exatamente aquilo que Jó perdeu. Mas Deus entrega em dobro. Por quê? Mostrando exatamente ou ressaltando a graça de Deus. Vamos entender isso melhor fazendo aqui um panorama e aí depois a gente vai propor aí algumas implicações. Bom, primeiro, o capítulo, esse texto, essa parte começa com Deus repreendendo os amigos de Jó e ordenando que eles procurem Jó para que Jó interceda por eles. Está aqui no versículo 7 e 8, Deus, depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz. Lembra que Elifaz era um dos amigos mais maduros ali de Jó, mais velhos, Ele diz assim: estou indignado com você e com seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos, 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a oração dele, e não farei a vocês o que merecem. A graça aí, O que merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então, o texto ressalta isso. Ao que nós vimos durante todo o relato de Jó, Os amigos falharam e falharam perigosamente, agora são repreendidos por Deus e a indicação de Deus é que eles procurem Jó para que interceda por eles. A graça de Deus é ressaltada quando Yahvé restitui em dobro tudo que Jó tinha. O texto aí do versículo 10, Depois que Jó orou para seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo que tinha antes. Já ressaltei isso. Se Deus fosse apenas justo, e ele é justo, claro, Mas se ele fosse apenas justo, ele teria restituído Jó na mesma proporção, mas ele dá em dobro, mostrando exatamente um aspecto da sua graça. E o que, depois que o texto mostra ou evidencia, ensina que Jó recebeu tudo em dobro, ele começa a discorrer sobre isso. Deus restaura o convívio social de Jó, versículo 11, todos os seus irmãos e irmãs
e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Lembra que uma das coisas que magoou Jó foi que as pessoas se afastaram dele. Agora esse convívio social volta. Deus restaura as economias de Jó, versículo 12, o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos, ou seja, uma riqueza muito grande. Deus restaura seus filhos e filhas, versículo 13, também teve 7 filhos e 3 filhas, e o Senhor concede muitos anos de vida para Jó, versículo 17, então morreu em idade avançada. Vou até ler o 16 aqui, que diz assim: depois disso Jó viveu 140 anos, então a gente está falando aí que Jó teve aproximadamente entre 180 e 190 anos de vida, mais uma vez posicionando Jó ali, talvez até antes de Abraão, tá? Jó está bem próximo ali de Abraão, viveram praticamente na mesma época, exatamente por essa questão aí. Alguns fatores no livro vão ressaltar isso, um deles é essa questão aí da idade. Bom, então esse é o panorama geral. Deus realmente derramou sua graça sobre a vida de Jó. E já que o assunto geral dessa parte aqui, dessa passagem, desse texto, é a graça de Deus, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a graça de Deus. Só uma observação que é sempre importante fazer, e eu faço isso com muita frequência, é lembrar que nós não devemos recriar os eventos na vida de Jó para a nossa própria vida. O que eu quero dizer com isso? Que Deus não vai restituir em dobro todas as pessoas que estão sofrendo. Isso é importante porque eu já vi alguns irmãos, alguns desavisados, outros só desonestos mesmos, que pegam esse texto e falam: olha, tá vendo? Da mesma forma como Deus restituiu Jó, ele vai te restituir também. Aqui é uma regra hermenêutica, é uma regra interpretativa básica. Qual é a regra? O texto trata-se de um texto narrativo. E como narrativo, ele não pode ser encarado como doutrinário em todos os seus elementos. Então, o que a gente tem que fazer quando o texto é narrativo? A gente tem que buscar a doutrina por trás do texto e fazer a aplicação dessa doutrina a partir da sua análise. Não pegar o texto por completo e aplicar o texto. Então isso vale, por exemplo, lá para as muralhas de Jericó com Josué, vale lá para a morte de Golias por Davi e outros textos mais. O ponto é só lembrar que não devemos recriar a história de Jó. Não devemos olhar e falar assim: tá vendo? Assim como Deus restituiu Jó, ele vai te restituir também. Isso é um erro, que pode ser um erro de informação mesmo, né? Não, a pessoa às vezes fala isso sem entender, ou pode ser um erro de desonestidade mesmo. Mas enfim, é um erro de qualquer forma. Vamos falar de graça. Por quê? Porque é o tema da conclusão do relato do livro de Jó, né? Graça de Deus, vimos aí. Sobre a graça. Sobre a graça, o que a gente pode falar? Primeiro, que a graça, a melhor definição do que é graça é o favor imerecido de Deus. Só que essa definição ela é um pouco curta demais. Então a gente pode acrescentar algumas informações nesse caso. Graça, ela é a bênção de Deus dada a todas as pessoas. E esse favor de Deus, essa bênção de Deus dada a todas as pessoas, ela alcança o mundo inteiro. Então, o que é graça como favor imerecido de Deus? Ela pode ser de um ponto muito particular a cura de uma enfermidade, ou pode ser de um ponto bem coletivo o sol ter nascido hoje. Tudo isso é fruto da graça de Deus. Graça de Deus é quando Deus, em seu amor e bondade, ele concede para pecadores que não mereciam nada, além do seu juízo e da sua ira, ele concede a sua bênção. Então, é um Deus que é amoroso e bondoso, extremamente misericordioso,
abençoando pessoas que mereciam apenas o seu castigo, a sua ira e o seu juízo. Então, isso é graça de Deus. Toda vez que a gente falar graça, você tem que se lembrar isso. Ela alcança todas as pessoas. Outro aspecto sobre a graça que é muito importante é que todas as pessoas desfrutam da graça de Deus, a graça comum. Então, por exemplo, quando você vê ou quando você desfruta do dom e do talento de um artista, um músico, por exemplo, que canta muito bem, e aí você olha para a vida daquele indivíduo e fala, poxa vida, mas como pode alguém que canta tão bem, que tem um talento tão precioso, não ter uma vida tão boa? Às vezes mergulhado em drogas, às vezes mergulhado ali, um casamento muito ruim, enfim, você olha para o dom e o talento daquela pessoa e percebe ali um dom e um talento absurdo, mas a vida dele está destruída. Isso aí, eu fui aqui para um exemplo extremo, mas a gente pode trazer para exemplos mais simples. Pessoas que você conhece, por exemplo, que sofrem, por exemplo, ou que está enfrentando uma dor, um sofrimento na vida, mas que tem um dom e um talento absurdo. Um médico, um advogado, um pastor, qualquer pessoa que tem ali um dom absurdo, você olha e fala assim, isso aí o que é? É a graça de Deus. Dentro do ensino bíblico, isso é chamado de graça comum. Ou seja, Deus concede para todos os seres humanos indiscriminadamente. Qualquer dom e talento que as pessoas tenham, ela é fruto da graça, ou seja, do amor, da bondade de um Deus misericordioso, que deveria tratar todos com juízo e castigo, mas não faz, favor imerecido. Então, a graça de Deus, a graça comum, é derramada sobre todos os homens. Mas tem um aspecto aqui, o aspecto final sobre a graça, que apenas os salvos em Cristo recebem a chamada graça especial. Essa graça especial conduz à salvação e à vida eterna. Então, olha só, a graça comum, ela, por exemplo, pode se manifestar curando uma pessoa. Mas essa pessoa que foi curada pela graça comum de Deus, não significa que vai receber a graça especial, ou que tem a graça especial, a graça para salvação. Então você fala assim, nossa, mas a pessoa foi curada por Deus de uma forma milagrosa, e ainda assim não será salvo? Esse é o grande ensino das Escrituras. Em vários lugares, por exemplo, as pessoas eram curadas e imediatamente depois da sua cura, elas eram chamadas ao arrependimento e à fé. Então, várias vezes, Jesus curou e disse, olha, agora você precisa se arrepender dos seus pecados e crer. Estou parafraseando aqui só para mostrar que a graça comum é diferente da graça especial. A graça especial se manifesta para salvar as pessoas, para conduzir as pessoas à vida eterna. E ela é diferente da graça comum. A graça comum alcança todos os seres humanos, a graça especial alcança apenas os eleitos de Deus. A graça especial e a graça comum está presente de maneira implícita em textos, por exemplo, como o de João capítulo 3, versículo 16. É um texto famoso que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, graça comum, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, graça especial, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você percebe a diferença aí. Deus ama o mundo inteiro, graça comum, mas ele concede graça especial àqueles que creem, àqueles que são salvos, àqueles que vão ser conduzidos então à vida eterna. Esse é o ensino das Escrituras e é basicamente o que a gente vai ver aqui no final do livro de Jó. Jó é alcançado pela graça de Deus. Essa graça de Deus aqui, nesse caso específico, é a graça comum, tá? Então Deus agracia Jó. Ele já tinha sido agraciado com a graça, é bem redundante, né? Ele já tinha sido alcançado pela graça especial de Deus. Ele já era um indivíduo salvo, lá desde o capítulo 1, Deus tem ressaltado isso, e aqui ele é beneficiado agora pela graça comum de Deus. Bom, moral da história, a graça e o favor de Deus
concedido a pecadores imerecedores é uma das maiores bênçãos que os homens podem experimentar. A graça de Deus, o favor de Deus a pecadores imerecidos é o mais alto nível do amor e da bondade de Deus. Em Efésios, o autor, que é o apóstolo Paulo, ele chega a dizer que Deus será glorificado por sua graça, exatamente demonstrando o aspecto da graça como uma das maiores bênçãos que todos nós podemos experimentar. E o desafio do Léo, então, a partir disso, qual é a aplicação final que a gente pode fazer disso? Irmão, desfrute da graça de Deus. Isso aqui é, talvez, um dos grandes, se não, uma das maiores indicações, não sei se essa seria a melhor palavra que eu poderia usar, mas enfim, esse é um bom conselho que eu te dou. Desfrute da graça de Deus. Desfrute do fato de que o sol nasceu hoje. Desfrute do fato de que você tem saúde para viver esse dia. Ou desfrute do fato de que você não tem saúde, mas ainda assim o Senhor te deu outras bênçãos. Então desfrute da graça de Deus. Seja grato. Seja grato. Porque um coração alcançado pela graça de Deus é um coração grato. Então, seja grato hoje, não seja murmurador, não seja reclamador, mas desfrute da graça de Deus, porque ela foi dada a todos os homens. Agora, importante que você se lembre, a graça especial de Deus é o que conduz à salvação. Você pode desfrutar da graça de Deus hoje, faça isso, seja grato, mas clame a Deus para que Ele derrame da graça especial dele sobre a sua vida, para que você seja salvo. Porque essa, de fato, é a maior bênção e é o livramento da morte eterna, é o livramento da danação eterna, é exatamente o fato de que nós somos alcançados pela graça especial de Deus. Tá certo, pessoal? Podemos orar? Vamos fazer isso? Encerrando aí o nosso devocional, e como eu gosto de fazer sempre na segunda-feira, começar a semana de devocionais com a oração que o Senhor nos ensinou, com a oração do Pai Nosso. Então vamos juntos orar a oração do Pai Nosso. Se você puder, pare aí um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Só lembrando que, além deste devocional, nós temos o devocional especial de Natal, que é o devocional do John Piper, deixa eu colocar aqui, que é o Boas Novas de Grande Alegria. A gente está fazendo também todos os dias, só que é lá no YouTube, Nave Sua Igreja. Então, se você quiser mais um devocional especial aí de Natal, vai lá no YouTube da Nave e você vai acompanhar lá o devocional. Outro aviso importante, hoje na nossa Igreja Nave, nós temos o Nave Talk. O que é isso? É o momento em que a gente vai conversar sobre a palavra que foi ministrada ontem lá na nossa Igreja Nave. A gente falou sobre oração. Então vamos aprender um pouco mais sobre a oração hoje, a partir das 20 horas, Rua Maria Carolina Campos, número 28, no bairro Nova Suíça. Pessoal, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma excelente segunda-feira para todos. Uma semana abençoada. Fiquem com Deus.